Olá, meus amores, aula de matemática, vamos lá? Antes nós vamos fazer uma oração para nós iniciarmos, pedindo a bênção do Senhor para essa aula ser muito boa, todo mundo aprender tudo direitinho, tá bom? E aí a gente continua, vamos lá, fechem os olhos. Querido Deus maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui estudando, aprendendo um pouco mais, adquirindo conhecimento. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Que o Senhor possa ajudar as pessoas que não têm essa oportunidade e que um dia elas consigam de alguma forma. E que o Senhor possa abençoar cada um desses alunos para que eles sejam bênção na vida de outras pessoas, espalhando o conhecimento que eles aprendem aqui. Esteja conosco hoje sempre, também com as pessoas que nós amamos. Em nome do amor de Jesus. Amém. Vamos lá? Olha só. Aulinha de matemática, nós vamos fazer a correção da tarefa da aula Zoom que a Pro passou para vocês, tá bom? Que foi a página 212 e 213. Mas antes, a Pro vai relembrar o que a Pro passou para vocês ali na aula Zoom mesmo, tá? Eu vou fazer uma revisadinha, vou revisar com vocês algumas coisinhas e aí nós fazemos a correção. Tá bom? Vamos lá com a Pro? Muito bem. Nós vamos falar sobre a divisão por 10, 100 e 1000, que é assim, super fácil, tá? Porque vocês já viram a multiplicação por 10, por 100, por 1000. E a divisão é a mesma coisa. A gente desloca a vírgula para obter o resultado. Porém, a diferença é a direção onde a vírgula é deslocada, tá bom? Então, a Pro vai ver com vocês. Olha só. Divisão ali, ó. Todo mundo comigo. Atenção agora, tá? Então, a divisão ali por 10 vai ficar assim. Por 10, vou até colocar aqui, por 100 e por 1000. Olha só. Na divisão por 10, pessoal, isso aí tá escrito no clique, tá bom? Da página 213, ali no finalzinho, tem na apostila pra vocês, tá? Mas vamos fazendo aqui com a Pro, que tá tranquilo. Então, ali na página 213 já tem a explicaçãozinha, mas acompanha aqui com a Pro, e a Pro já explicou pra vocês na aula Zoom, e vai explicar pra vocês de novo. Muito bem. Quando eu vou dividir por 10, por 100 e por 1000, eu vou deslocar a minha vírgula para a esquerda, a quantidade de zeros que eu estou dividindo. Então, por exemplo, na multiplicação por 10, eu vou deslocar uma casa decimal para a esquerda. Então, aqui por 10, eu desloco uma casa decimal para a esquerda. Então, se eu vou dividir aí, ó, 2,5. Se eu for dividir esse número aqui por 10, vai ficar o seguinte. Eu vou deslocar a minha vírgula daqui para a esquerda uma casa, porque eu tenho um zero só. Então, o número vai ficar 0,25. Super fácil, né, gente? Super tranquilo. Agora, quando é a minha divisão por 100, eu vou dividir esse mesmo número aqui. 2,5 dividido por 100. Olha só, eu vou andar quantas casas decimais com a minha vírgula? 2. Então, eu vou deslocar com a minha vírgula 2 casas decimais, porque eu tenho 2 zeros, para a esquerda. Então, vai ficar assim, ó. Era 2,5, vai andar 1, 2. Assim, ó. O que eu faço? Não dá para o número ficar assim, então eu vou colocar os zeros. Então, o número vai ficar 0,025. Tá bom? Todo mundo entendeu? Muito bem. Agora, se eu for dividir esse 2,5 por 1000, o que eu vou fazer? Isso, muito bem. Eu vou deslocar para a esquerda, né, do meu número, 3 casas decimais, porque eu tenho 3 zeros, tá bom? Então, vai ficar assim, olha lá, 2,5.
Se eu tenho 3 zeros, eu vou deslocar 3 casas decimais com a minha vírgula para a esquerda. Então, se aqui está a minha vírgula, eu vou fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui vai vir minha vírgula. Opa! E essas 2 casas aqui que eu vou fazer? Não pode ficar sem número. Então, eu vou colocar os 2 zeros e o outro zero na frente da vírgula, porque não pode ficar a vírgula sozinho. Então, vai ficar 0,0025. Tá bom? Entenderam? Então, a única coisa é que eu vou deslocar minha vírgula, igual na multiplicação. Só que na multiplicação eu desloco a vírgula para a direita e na divisão eu desloco para a esquerda, tá bom? No número, certo? Então, vamos lá com a prova. Muito bem, continuando agora. Nós vamos fazer a correção da tarefa, tá? Vou mudar aqui a cor de caneta para ficar melhor para vocês. Abram aí, página 212. Então, a Pro já explicou novamente para vocês essa divisão por 10 por 100 por 1000. E aí eu falei para vocês, na aula 1, que vocês fariam a tarefa para praticar, para fazer com que esse conteúdo novo, não tão novo assim, porque vocês já viram na multiplicação, mas tem essa diferença da direção que eu vou deslocar a vírgula, ficasse ali na cabeça de vocês, porque quanto mais eu faço exercício, mais meu cérebro entende que aquilo é importante. E aí ele vai passar para minha memória de longo prazo para não esquecer mais. Vai ficar automático eu fazer isso, tá bom? Tranquilo, porque vocês estão colocando em prática, tá? Olha só, vamos lá para a Pro. Página 212, tá bom? Exercício 45. Vamos lá? Olha só. Kátia foi à padaria comprar uma torta. Chegando lá, encontrou 2 opções. Olha lá, torta de chocolate. O peso é 2,4 kg e o valor são R$60. A torta de abacaxi, o peso dela é 3,2 kg e estava custando R$70. Muito bem, nós temos as informações que o problema nos deu. Agora vamos ver o que esse problema está nos pedindo, tá bom? Para a gente ver o que vai fazer com essas informações. Se Kátia dividisse as tortas em 10 fatias iguais, qual seria o peso aproximado de cada porção? Então, se eu fosse dividir ali, ó, a minha torta de chocolate. Então, vamos lá. Torta de chocolate. Pessoal, lembrando que isso é a correção da tarefa, ou seja, vocês já fizeram, tá? A Pro só está corrigindo com vocês. Atenção para colocar o certinho no que está correto, tá bom? Para você, na hora de estudar, não se confundir, não estudar coisa errada. Você já sabe quando está com certinho, é porque você fez a correção com a Pro. Então, é seguro você estudar isso daí, tá bom? Muito bem. Sabemos que a torta de chocolate pesa 2,4 kg. Se eu for dividi-la em 10 pedaços, quanto será o peso aproximado da porção da torta de chocolate? De cada porçãozinha dessas 10 porções da torta de chocolate. Quantos zeros eu tenho aqui? 1 zero. Isso significa que o que eu vou fazer mesmo quando eu vou dividir por 10, né, que tem um zero só? Isso, eu vou deslocar a minha vírgula para a esquerda uma casa, porque eu tenho 1 zero, tá? Então, é uma casa decimal só. Então, se era 2,4, vai passar a ser o quê? Isso, 0,24 quilogramas. Tá bom? Certo? Ou, se eu for passar para gramas, eu tenho que multiplicar ali por 1000, tá bom? Porque cada quilo tem 1000 gramas. Então, se eu for passar isso daqui para gramas, ele vai ficar 240 gramas, tá? Se eu multiplicar por 1000, eu ando para a direita, lembra? Lembra disso? Você já viu isso daqui. Então, eu vou multiplicar por 1000, vai ficar 240, porque eu vou andar 3 casas decimais para a direita, porque eu estou multiplicando, tá? Então, ou 0,24 quilos ou 240 gramas, tá bom? São unidades de medidas diferentes, tá? Aqui é quilo e aqui é grama. Muito bem. São pesos diferentes, né? Tá, agora, se eu quiser fazer
a da torta de abacaxi. Quanto que tem a torta de abacaxi? Vamos lá, ó. Torta de abacaxi. Gente, esse problema não deu vontade de vocês comerem torta, não? Meio difícil isso aqui, né? Olha só, 3,2 quilogramas é essa torta. Eu não vou colocar aqui pra gente, mas vocês já sabem que é quilo, tá? E eu vou dividir também, como a torta de chocolate, em 10 pedaços. E eu quero saber quanto vai ser essa porção de cada um dos pedaços, tá? Muito bem. Eu tenho 3,2. Quando eu divido por 10 por 100 por 1000, qual que é a regra mesmo? Isso, deslocar a vírgula para a esquerda, a quantidade de zeros que eu estou dividindo, certo? Aqui eu estou dividindo aqui, ó, por 10, eu tenho um zero só. Então, quantas casas decimais eu vou deslocar com a minha vírgula para a esquerda? Isso, uma casa só. Então, a vírgula estava aqui, ela vai vir para cá. Vai ficar 0,32 quilogramas. Ou se eu for passar para grama, que eu tenho que multiplicar ali por 1000, vai ficar o quê? 320 gramas. Tá bom? Tudo certo? Beleza? Então vamos lá. Nós vamos agora para a letra B, tá bom? A Pro vai apagar aqui porque vocês já viram. Corrigiram aí? Corrija, se tá errado, apaga o que você fez. E aí já coloca aqui o que a Pro corrigiu com vocês. Se estiver certo, passa certinho para ter o selo de garantia que aquilo lá tá correto, tá? Muito bem. Letra B. Vamos lá. Como você descobriu a resposta do item A? Confira com o colega como ele resolveu essa questão. Então, como que vocês descobriram? Você coloca aí. Ah, eu descobri fazendo a conta de divisão. Eu montei a conta para fazer. Ou não, eu resolvi a conta usando a regrinha da vírgula, né? Quando eu divido por 10, 100 por 1000. Então, você vai colocar a fórmula como você encontrou. A forma como vocês deveriam ter encontrado, a Pro já ensinou para vocês a da vírgula. Então, seria a forma mais fácil de encontrar, tá? Porque essa é a regra, tá bom? Mas dava para encontrar também da outra, que é montar a conta de divisão e fazer tudo mais. Mas nesse a Pro queria que vocês tivessem feito com a regrinha para vocês praticarem a regrinha da divisão por 10, 100, 1000, tá bom? Qual seria o valor da fatia de cada tipo de torta? Então, olha só, vamos lá. Letra C. A torta de chocolate, ela custa quanto? 60 reais. Eu estou falando de 10 fatias de torta. Então, eu vou dividir por 10 para eu saber o valor de cada torta, certo? Muito bem. Qual é a regrinha mesmo quando eu divido por 10 por 100 por 1000? Isso, deslocar a vírgula para a esquerda, deslocar a quantidade de casas decimais, e o que eu vou deslocar para a esquerda é a quantidade de zeros que eu tiver. Então, aqui eu tenho um zero só. Então, quantas casas que eu vou deslocar para a esquerda? Isso, uma só. Vai ficar o quê? 6 reais. Então, cada fatia da torta de chocolate custa 6 reais. Agora, da torta de abacaxi, como que vai ficar? Isso, olha só, a torta custa 70 reais, certo? Eu vou cortar ali em 10 fatias. Eu quero saber o valor de cada uma, então eu vou dividir o meu valor total pela quantidade de fatias que eu quero cortar para saber o valor de cada fatia. Muito bem. Eu vou deslocar a minha vírgula para a esquerda. Quantas casas decimais? Isso, uma casa decimal só porque eu tenho um zero. Então vai ficar o quê, ó? Isso, 7 reais. Muito bem, vocês são muito fera. Isso aí vocês tiram de letra, tá? Então, pessoal, é isso daí que era pra fazer na letra C, tá? Super fácil. D, em sua opinião, que torta a Kátia deveria escolher? Aí vai de acordo com o seu gosto, né? Tem gente que gosta mais de chocolate, tem gente que gosta mais de abacaxi. Aí depende também do que você acha que a Kátia ia gostar, porque daí vai da sua opinião, tá? Então não dá pra colocar aqui, porque
Depende do que você acha que você ia gostar mais, tá? Eu acho assim, que depende, né, da torta de chocolate, depende da torta de abacaxi. Depende, a gente come as duas também tem. Enfim, você sabia, olha lá, Chuck Hull, um engenheiro norte-americano, foi o inventor da impressora 3D no ano de 1984. Olha só, em 1984 que foi ali inventada a impressora 3D por esse Chuck ali, tá? Em 1986, ele fundou sua empresa, a 3D Systems, que foi a empresa que patenteou, né, que colocou ali o nome para essa invenção, né? Pouco tempo depois, Hull conseguiu a verba necessária para ampliar seu projeto e em 1988 lançou a primeira versão comercial dessa tecnologia, quer dizer, a versão que poderia ser vendida ali para o público. Sucesso nas indústrias automobilística, médica e aeroespacial. Então essas impressoras 3D aí, nessas empresas, nesses locais, elas são muito boas, são uma ferramenta muito boa, tá? 46. Mara Núbia decidiu comprar uma impressora 3D pelo valor, olha só, de R$ 3.573,84, que será dividido em 10 parcelas. Então vamos lá. 46 aí. Ela comprou essa impressora ali, ela resolveu que ela ia comprar essa impressora que custa R$ 3.573 reais, né? R$ 3.573,84. E ela dividiu esse valor por quanto? Isso, em 10 parcelas. Quanto que é o valor de cada parcela? Como que eu faço a conta? Eu preciso montar a conta e colocar ali na chave o número, divisor, dividendo. Eu preciso fazer isso? Não tem necessidade, eu posso fazer muito mais rápido, com as regrinhas da divisão por 10, 100 mil, certo? Então eu vou dividir ali. Aqui eu tenho 1 zero. Então quantas casas decimais eu vou deslocar com a minha vírgula para a esquerda? Isso, uma casa, porque eu tenho 1 zero só. Então vamos lá, a vírgula estaria aqui, agora vem para cá, certo? Então como vai ficar meu número? 357 e 384 centavos, né? Mas aí eu deixo as 3 casas decimais, tá? A centésimo, milésimo ali, décimo, centésimo, milésimo, tá? Não tem problema. Então, pessoal, esse seria o valor que ela pagaria em cada uma das 10 parcelas, tá? Que ela utilizou para comprar esse produto. Tranquilo até aqui? Vamos lá? Letra B. Como Mara Núbia pagará exatamente esse valor, incluindo todas as casas decimais? E aí? Como que ela vai fazer? Então, geralmente, pessoal, eles fazem o arredondamento, tá? Dessa casa 384, porque no nosso sistema monetário não é comum ter essas 3 casas decimais. Geralmente, nós temos só essas 2 aqui, tá bom? Então, geralmente, não temos essas 3 casas no milésimo, tá? Ou o consumidor, ele arredonda essas parcelas ali, tá bom? Ou ele pega uma parcela e deixa mais alta e a outra deixa mais baixa para não ter esses 3 números aqui, tá bom? Porque esses 3 números no nosso sistema monetário não são utilizados, tá? A não ser nos postos de gasolina, que tem aquele valor daquele jeito, mas na hora de pagar tem toda uma diferença que é feita ali. Só que normalmente no comércio isso aqui não é utilizado, tá? Daí eles arredondam as parcelas para ficar sem números quebrados, que é o que a gente chama, tá bom? E aí vai fazendo dessa forma. Muito bem. Próxima página, gente. Essa daí também tava moleza. Esse conteúdo é muito tranquilo, tá? Então vamos lá. Página ali 213 agora. Exercício 47. Esse exercício aí, vocês poderiam fazer com a calculadora, né?
Mas aqui a gente vai fazer usando a regra, tá bom? Vamos lá. A tabela era a seguinte. Aqui nós tínhamos 3, 507,36, 13,6, 0,009, olha só. Isso daí, gente, dava para vocês praticarem super, tá? Tudo que a gente aprendeu. E R$ 2.709,04, né? Ou nem são reais, é só um número aí, tá? Muito bem. Aí eles dividiram tudo isso por 10, por 100 e por 1.000. Certo? Todo mundo copiou aí? Então vamos lá. Olha só, minha tabelinha aqui belíssima. Vamos lá? Muito bem. Como que vocês fizeram aí, tá? Vamos fazer aqui utilizando a regra. A Pro não vai pegar a calculadora, tá bom? Porque não tinha necessidade, tá? Olha só. Se eu pegar o 3 e dividir por 10, olha lá, vou pegar o 3 e vou dividir por 10. Quantas casas eu vou andar com a minha vírgula? Aqui é o número inteiro. Não aparece a vírgula dele, mas a vírgula dele é como se estivesse aqui, ó. Eu vou andar uma casa com essa vírgula. A vírgula vai vir pra cá. Por que eu vou andar uma casa mesmo, quinto ano? Isso, porque eu tenho um zero só. Então eu vou andar uma casa só. Andei pra cá. O número pode ficar assim? Não. Então eu vou colocar o meu zero na frente. Tá bom? Vamos continuar. Ali eu vou dividir por 100. Eu vou colocar o 3 aqui. Tá bom? Lembrando que a minha vírgula não está aparecendo, mas eu vou colocar aqui. Quantos zeros eu tenho? 2 zeros. Então, quantas casas decimais eu vou deslocar para a esquerda com a minha vírgula? 2. 1, 2. Vai vir para cá. O número não pode ficar assim, então eu vou acrescentar os zeros. Tem aqui tranquilo? Super, né? Muito bem, agora eu vou dividir o 3 por 1.000. Tá? Vai ficar assim, ó. Eu tenho 3 zeros aqui. Então, significa que eu vou deslocar com a minha vírgula aqui 3 casas decimais. Vamos lá? 1, 2, 3. Vai ficar assim, ó. E aí? Como é que vai ficar esse número? Ó. 1, 2, 3. E aí? Isso. Exatamente. Tá? Eu vou colocar os zeros aqui porque não dá pra ficar daquele jeito que ficou o número, né? Muito bem, continuando agora. Nós temos o 507,36. Se eu for dividir o 507,36 por 10, quantas casas decimais eu vou andar com a minha vírgula para a esquerda? Uma casa só, porque eu tenho um zero só. Então, ele vai passar aqui, ó. E isso vai ficar 50,736. E dividindo por 100, como é que vai ficar? Isso, vou vir com a vírgula, ó, 2 casas decimais porque eu tenho 2 zeros. Vai vir aqui, ó, 1, 2. Isso vai vir no 5. Exatamente. Tá bom? Tudo certo até aí? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Agora eu tenho 3 zeros, então vou andar 3 casas decimais com a minha vírgula para a esquerda. Vai fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3. Opa, então vai ficar assim, ó. Vírgula 5, 0, 7, 3, 6. Aqui pode ficar assim? Não, então eu vou colocar o 0, tá bom? É assim que vai ficar o meu número. Olha só que número diferente, né? Então, olha só, tudo isso para vocês, ó, fixar essa regrinha na cabeça. 13,6 dividido por 10. Eu tenho um zero, eu vou deslocar com a minha vírgula para a esquerda, uma casa decimal. Vai vir para cá, olha, vai ficar 1,36. E se eu for dividir por 100, eu vou andar 2 casas decimais com a minha vírgula para a esquerda, porque eu tenho 2 zeros. Então, vai vir aqui, ó, 1, 2. Vai ficar vírgula, 1, 3, 6, e aí eu vou colocar o zero na frente, porque não pode ficar sozinha, né? A vírgula ali. Muito bem, e agora? Vou andar quantas casas? 3 casas, porque eu tenho 3 zeros. Então vai vir 1, 2, 3. Vai ficar assim, ó. Vamos colocar o número aqui, ó.
vai vir 1, 2, 3, vai vir pra cá, vírgula, né? Então aqui não pode ficar sem nada. Então eu vou colocar o 0. Todo mundo entendeu, gente? Tudo tranquilo? Tudo na paz, né? Muito bem. Lembrando que se vocês continuarem com as dúvidas, vocês podem falar com a Pro na aula Zoom, tá bom? A Pro sempre abre para vocês colocarem as dúvidas. E também podem mandar no chat, tá bom? Para a Pro, que a Pro responde vocês, tá? Muito bem. E agora esse número aqui, 0,09. Eu tenho dividido por 10, é um zero só. Então eu vou andar uma casa só, vai vir para cá, olha. Então vai ficar 0,0009. Certo? Aqui não pode ficar sozinho, eu vou colocar o 0. E agora, como que vai ficar? Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui direitinho, né? Que já é outra ordem. Vamos lá. Agora, eu vou colocar o número aqui para vocês. E aí a gente vai ver, tá? Eu estou dividindo por 100, então são duas casas decimais que eu vou andar. Então, eu vou andar para cá. Então, olha só, deixa eu só aumentar aqui para a gente não ter problema, porque o número aqui tá grande, hein? Vou fazer uma barriguinha assim, ó, tá? Vamos lá. Vou colocar o número aqui de novo. 0,009, tá? Andei com duas casas decimais porque eu tenho 2 zeros. Vamos lá. 1, 2. A vírgula vai vir aqui, certo? Não posso deixar assim vazio, então vou colocar outro 0 e outro 0 aqui. Olha que número grande, tá bom? Deixa eu só dividir aqui direitinho. Muito bem. Vamos lá, continuando. Aqui nós vamos colocar o número original, tá? Pra gente andar com a vírgula, que é o 0,009. Mas eu vou dividir por 1000, então eu tenho que andar 3 casas decimais com a minha vírgula para a esquerda, porque eu tenho 3 zeros aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Aqui vai a minha vírgula, certo? Meu número não pode ficar assim, então eu vou acrescentar os zeros. Olha só que número grande, né? Que número comprido, aliás, né? Porque não é tão grande se é, né, cheio do zero assim, não vale muito. Mas enfim, vamos lá. 2.709,4. Quanto vai ficar esse número se eu dividi-lo por 10? Eu vou andar quantas casas decimais? Uma casa decimal para a esquerda. Então está aqui, eu vou vir para cá. Então vai ficar 270,94. Certo? Muito bem. Agora eu vou dividir por 100 esse número. Então eu vou andar com duas casas decimais, porque eu tenho 2 zeros. Andando ali, olha só. 1, 2. Quanto vai ficar? Isso. 27,94, tá? Muito bem. E agora? Como que vai ficar? Eu vou andar com 3 casas decimais porque eu tenho 3 zeros. Vou andar com essa vírgula para a esquerda. 1, 2, 3. Então vai ficar 2,709,4. Tá bom? Certo, meus amores? Foi assim que ficou de vocês? Corrijam aí, tá? Lembrando que tem que fazer a correção. Muito bem. Aí tá perguntando assim, ó. Letra A. Qual é a regularidade presente nas divisões por 10? O que acontece sempre nas divisões por 10? Isso, a vírgula é o que? Deslocada uma casa para a esquerda, certo? Ela desloca uma casa para a esquerda. Agora, na letra B, e nas divisões por 100, a vírgula, o que acontece com ela? Sempre isso, ela é deslocada o quê? 2 casas decimais para a esquerda. E às vezes a gente tem que acrescentar zeros, né? Olha, às vezes a gente tem que colocar os zeros, porque não pode deixar um número com alguma casa vazia, tá?
E às vezes eu tenho que deslocar casa decimal, mas às vezes o número é inteiro, então às vezes não é casa decimal, é só a casa do número mesmo, tá? Por exemplo, se eu for deslocar por 10, não é um número decimal, né? Então eu tenho que deslocar a minha vírgula casa, tá? Muito bem. C. E nas divisões por 1000? Isso, eu desloco a minha vírgula o quê? 3 casas para a esquerda, porque eu tenho 3 zeros. E às vezes é necessário também completar com zeros, né? A gente fez isso aqui, tá vendo? Ó, quando foi por 1000, às vezes a gente tem que completar com zeros também, tá bom? Certinho? Vamos lá. 48. Efetue as divisões a seguir usando o cálculo mental. O que é isso? Esse cálculo que a gente está fazendo é mental, certo? Você usa a regra, você não precisa montar a conta para fazer. Então vamos lá. Todo mundo caprou? Então, continuem aí comigo. Vamos lá. 48. A primeira letra A. 1,35 dividido por 10. Vamos colocar aqui a prova escrever para a gente fazer junto. 6,78. Vamos falando aí para a prova. Isso, dividido por 100. Qual que é a letra C? Isso, 82,6 dividido por 1000. Agora a letra D. Vamos lá. 345,70 mais 7 dividido por 10. Letra E, vão falando pra mim, hein? Não tô ouvindo. 24,8 dividido por 100. E a F? 49.187,3 dividido por 1000. Muito bem. Vamos lá com a Pro? Fazendo aí no cálculo mental. Para fazer o cálculo mental, a gente vai lembrando da regra. 1,35 dividido por 10. Quantas casas eu vou andar com a minha vírgula para a esquerda? Uma, porque eu tenho um zero só. Então vai vir aqui, ó, para cá. Vai ficar vírgula 135, mas não existe esse número. A gente tem que fazer o quê? Colocar o zero na frente, tá bom? 6,78 dividido por 100. Quantas casas decimais eu tenho que andar? Quantas casas? Isso, 2 casas. Vai ficar como? Ó, vou colocar o número aqui. Ó, 1, 2. Isso. O que eu tenho que fazer? Acrescentar os zeros, certo? Muito bem. Por 1000, aqui eu tenho 82,6. Eu tenho que dividi-lo por 1000. Então eu tenho que andar 3 casas para a esquerda. Olha lá. 1, 2, 3. Aqui vai a minha vírgula. O que eu tenho que fazer? Acrescentar os zeros, tá? Para tornar o número ali real, né? 345,7 dividido por 10. Vou andar minha vírgula quantas casas? Isso, uma só para a esquerda. Vai ficar 34,57. Todo mundo comprou? Então vamos lá. Letra E. 24,8 dividido por 100. Eu tenho que andar 2 casas porque eu tenho 2 zeros aqui. Para a esquerda vai ficar 1, 2, né? Então vai ficar aqui, ó. E aí eu tenho que acrescentar o zero, tá bom? Letra F. São 3 casas que eu vou andar para a esquerda porque eu tenho 3 zeros. Como que vai ficar meu número, ó? 1, 2, 3. Isso. 49,187, né? E aí o 3 aqui. Tá bom? Certo? Muito bem, pessoal? Super tranquilo, né? Olha só. Ali embaixo está o clique mostrando que a Pro já explicou para vocês, né? Mas a Pro vai ler agora com vocês, tá? Clique. Quando dividimos por 10, deslocamos a vírgula uma casa decimal à esquerda. Exemplo, 26,8 dividido por 10 vai ficar 2,68, tá? Quando dividimos por 100, deslocamos a vírgula 2 casas decimais à esquerda. 26,8 dividido por 100 vai ficar 0,268, tá? Quando dividimos por 1000, deslocamos a vírgula 3 casas decimais à esquerda. 3 casas à esquerda, tá?
Exemplo, 3,67 dividido por 1000 vai ficar 0,00367. Quando não houver casas decimais a deslocar, acrescentamos zeros à esquerda para completar o número. Então, quando não tem casa decimal mais para a gente deslocar, porque acabou, né? A gente acrescenta o quê, ó? O zero, igual a gente fez aqui, certo? Aqui, olha, a gente acrescentou o zero porque não tinha mais casa decimal para a gente andar. Então, a gente teve que acrescentar os zeros para completar o número, para ele ficar certinho, tá vendo? Tranquilo, gente? Então, é isso, tá? Olha só, na próxima aula nós continuamos. A Pro vai passar tarefinha para vocês, lógico, né? Para vocês fazerem aí, para ficarem super craque, tá bom? Super beijo para vocês e até a próxima aula.